O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nessa última sexta-feira um novo decreto que torna mais rígido o controle de armas no país e restringe o funcionamento no clube de tiros. E eu vou falar agora com o Júnior Guedes e ele vai explicar para a gente. Bom, primeiramente esse decreto, a gente tem que deixar bem claro que esse decreto ele foi um decreto feito com cunho de perseguição em relação aos CACs. Ele não restringiu só o funcionamento dos clubes de tiro, que antes poderiam funcionar 24 horas, ele restringiu o horário de 6 da manhã às 10 da noite. Isso até que não atrapalha muito, porque é um horário que praticamente ninguém pratica o tiro esportivo, mas também restringiu calibres que, de certa forma, até inviabilizam o tiro esportivo. Muitas categorias, muitos tipos de competição são realizadas com calibres restritos. Por exemplo, fuzil 300 metros, o tiro de precisão a 300 metros. Ele geralmente é feito com calibres restritos, porque calibres permitidos nem têm precisão para essa distância. Então, praticamente inviabiliza, uma vez que os atiradores, principalmente novos atiradores, não terão acesso a esse tipo de arma. Júnior, caso alguém queira vir comprar uma arma, quais as etapas que ela tem que seguir? Esse novo decreto mudou alguma coisa para a pessoa comprar essas armas? Não. Em relação ao procedimento para a compra de arma, principalmente em relação à defesa pessoal, porque nós temos dois tipos de aquisição de arma de fogo no Brasil. A primeira, para a defesa pessoal, onde você pode ter uma arma de fogo dentro da sua casa, dentro da sua empresa ou dentro da sua fazenda. Essa não mudou praticamente nada, a não ser a restrição de calibres e a quantidade de munições. As etapas são você fazer, primeiro de tudo, um teste psicológico para provar que você tem capacidade para usar e você tem controle psicológico para usar a arma de fogo. Depois você faz o teste de tiro, que seria mais ou menos como o processo de tirar carteira. Exame psicológico e depois exame de direção. Tiro a mesma coisa, exame psicológico e depois você provar que você consegue manusear uma arma de fogo de forma segura, de forma que você vai acertar o seu alvo e não ferir pessoas que estejam próximas. E depois disso você consegue uma autorização pela Polícia Federal para ter essa arma de fogo para defesa pessoal. E também tem a restrição sobre o funcionamento dos clubes de tiro. Agora vai mudar algumas coisas, na verdade, né? Sim, em relação aos clubes de tiro, principalmente o horário, que a gente já citou, e também houve uma limitação de distância, onde esse novo decreto trouxe uma distância mínima de 1 quilômetro de estabelecimentos de ensino. Não fala necessariamente escolas, faculdade, não. Então, isso aí ficou meio que obscuro de que forma que vai ser medida essa distância. E outra coisa, proibiu a abertura de novos clubes de tiro a distâncias inferiores a 1 quilômetro e deu um prazo de 18 meses para clubes de tiro que já estão funcionando. Só porque não definiram ainda essa distância, se ela vai ser num raio de 1 quilômetro ou numa distância pelas ruas de 1 quilômetro. Isso aí está bem complicado até definirem essa distância, de forma que ela vai ser medida, porque em Patos de Minas hoje nós temos 3 clubes de tiro autorizados a funcionar, e se for seguir essa regra, todos os 3 deverão ser fechados nos próximos 18 meses. E no caso, quem comprou já as armas dentro da lei passada, agora continua, só não pode comprar mais. Sim, na verdade, os calibres, as armas que usam os chamados calibres restritos agora, os que já adquiriram essas armas antes, continuam com essas armas sem problema nenhum, só novas aquisições é que deverão cumprir uma série de requisitos que ficou bem mais difícil de serem cumpridos. E você quer ressaltar mais alguma coisa sobre esse decreto, sobre essa lei? Não, só assim, falar que ela foi muito mal feita, foi muito mal redigida. Ela deixa um exemplo disso, é que calibres como 9mm, .40, 45, 357 Magnum, eles são restritos para determinadas armas, já para as outras armas não são. Então, assim, se você me perguntar hoje, Júnior, o calibre 9mm ele é restrito? Eu vou falar, depende.
Então, sim, ele foi muito mal redigido, ele depende muito de regulamentação, a gente não sabe que forma que essa regulamentação vai vir, mas a gente ainda tem uma esperança que são os projetos de decretos legislativos que podem derrubar em parte ou o decreto todo. Então, a esperança é a última que morre. E você acha que, com isso tudo que está acontecendo com essas leis, pode te prejudicar em alguma coisa? Em relação a clube de tiro, sim. Até mesmo essa questão deles funcionarem a menos de 1 quilômetro. O clube de tiro, na verdade, o atirador também vai ser muito prejudicado pela limitação de compra de munições, que até pouco tempo atrás tinha tornado inviável. Esse novo decreto até que deu uma relaxada nisso aí. Mas sim, principalmente para novos atiradores, para conseguirem chegar no nível 3, que seria um nível que dá acesso a armas de ponta, de boa qualidade, ele tem uma série de requisitos que são quase impossíveis de serem cumpridos.